Meus irmãos, bom dia. Mes frères et sœurs, bonjour. Confesso a vocês que eu nasci na cidade de Cuiabá, J'avoue que je suis née dans la ville de Cuiabá. forno no Brasil. C'est un four au Brésil. Morei no nordeste do Brasil, J'ai habité au nord-est du Brésil. pregando do Piauí até a Bahia. J'ai prêché du Piauí à Bahia, Outro forno do Brasil. un autre four du Brésil. Morei na minha infância no Rio de Janeiro, meu pai foi pastor lá. J'ai habité quand j'étais petite à Rio de Janeiro. Mon père, il était pasteur là. Outro forno do Brasil. Un autre four du Brésil. Mas eu confesso a vocês Mais j'avoue à vous que eu nunca pensei na minha vida que je n'ai jamais pensé dans ma vie que seria na França e na Suíça qu'il serait en France et en Suisse que eu perderia a voz por causa do calor. que je pourrais perdre la voix à cause de la chaleur. Que o meu computador ia quebrar por causa do calor. Que mon ordinateur pourrait casser à cause de la chaleur. Meus irmãos, Mes privilégio frères. de estar aqui com vocês hoje. C'est un privilège d'être ici avec vous aujourd'hui. Agradeço a minha tradutora. Il me remercie. Bonjour. Bonjour, pasteur. Je ne parle pas français. C'est très bien déjà. Je Muito suis bem. brésilien. Eu também. Acceptez-vous carte de crédit? Ouais, pourquoi pas. 4 frases que eu sei em francês, meus irmãos. Para eu me virar aqui na França, né? 2 histórias rápidas que eu vou contar a vocês. 2 histoires rapides que je vais vous raconter. Casal sai para encontro romântico. Un couple sort pour une rencontre romantique. Vão para piquenique. C'est un pique-nique. Pegam lanche Il prend la nourriture. e vão em direção a parque. Ils vont en direction à un parc. Quando pegam o lanche para comer no parque, naquele encontro romântico, Quand il prend l'aliment pour manger dans cette rencontre romantique, o homem descobre que dentro do saco de comida não tem o lanche que ele pediu. il découvre que dans le sac de nourriture, il n'y a pas ce qu'il a demandé. Pelo contrário, tem maços e mais maços de dinheiro. Au contraire, il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Ele pega aquele dinheiro e volta com a sua companheira para a lanchonete. Il prend cet argent, il retourne avec sa compagne, ils vont au restaurant. Chega na lanchonete e chama o gerente dizendo: olha, o que eu pedi não veio. Il arrive au restaurant, il dit, bah écoute, ce que j'ai commandé, c'est pas ça. Fala pro gerente: eu pedi um lanche e recebi 17.000 euros aqui dentro desse saco de papelão. Il a dit, je commandais un McDo et j'ai reçu 17 000 euros dans ces sacs. O gerente em pânico diz: meu amigo, que erro que aconteceu aqui? Le gérant, il était en panique, il a dit, mais qu'est-ce qui est arrivé là? E ele confessa: em tempos de insegurança no mundo todo, né? Il avoue en temps d'insécurité dans ces mondes, A gente pega o dinheiro da lanchonete e para levar no banco não leva em malas bonitas de James Bond. on prend l'argent du mois et pour amener à la banque, on ne va pas mettre dans les mallettes. A gente disfarça o dinheiro dentro de sacolas de papelão como se fosse comida. On va déguiser l'argent et on va mettre dans un sac comme si c'était de la nourriture. Então aconteceu uma confusão. Alors c'était tout confus. Porque se você ganhou dinheiro, quer dizer que o banco ganhou um lanche. Parce que si vous avez gagné de l'argent, ça veut dire que la banque a gagné de la nourriture. E aquele jovem diz: então, eu vim devolver o dinheiro. Et donc le jeune, il est venu, il a dit, donc je O suis gerente venu dá rendre l'argent. O gerente dá passo para trás e diz: mas o que é isso? Uma pessoa assim existe? Donc le gérant, il donne un pas derrière, il dit, mais qu'est-ce qui arrive? Une personne comme ça existe? Você trouxe todo o dinheiro? Vous avez amené tout l'argent? Não pegou nem um pouquinho? Vous n'avez pris même pas un petit peu? E ele diz: não me Il a dit, pertence. non, ce n'est pas moi. Aí o gerente em pânico grita: chama a televisão. Donc le gérant, il était en panique, il a dit, appelle la télé. Chama o maior jornal da França. Appelle le meilleur journal en France. Chama a TV Novo Tempo. Appelle la Hope Channel. Aqui tem um homem honesto. Ici, il y a un homme honnête. E agora aquele homem vai ficando mais sem graça, dizendo: por favor, não chama a televisão, não. Et donc il était déjà un peu gêné, il a dit, non, s'il vous plaît, n'appelle pas la télé. Daí o gerente grita: além de honesto, ele é humilde. Donc le gérant, il dit, il est honnête et aussi humble. E o homem diz: por tudo que é mais sagrado, não chama nenhum veículo de comunicação. Donc il a dit, s'il vous plaît, pour tout ce qui est plus sacré, n'appelle pas la télé. E agora o gerente pergunta: mas por que não? Mais il demande pourquoi pas. E aquele homem bem sem graça responde: Donc il était un peu gêné, il répond. sabe o que é? Tu sais qu'est-ce qui arrive? Esse encontro ia ser encontro romântico. Ça devrait être une rencontre romantique, Piquenique especial. un pique-nique spécial. E
Eu sou um homem casado e aquela mulher ali não é a minha Et esposa. je suis mariée et cette femme, elle n'est pas mon épouse. Honesto, hein? Il était honnête, hein? A segunda história é verdadeira. La deuxième histoire, elle est vraie. Ahmed, com 14 anos, Ahmed a 14 ans, 2, 3 anos atrás, 2-3 ans avant. entrou na sala de aula no Texas, nos Estados Unidos. Il a rentré dans sa classe d'études au Texas, aux États-Unis. Quando ele passou pelo detector de metais, ele foi preso, algemado e levado para a delegacia. Quand il a passé par le détecteur de métal, il a été emprisonné et amené au commissariat. Essas imagens viralizaram na internet. Ces images ont été partout à l'internet. Porque a polícia, quando ele passou pelo detector de metais, Parce que la police, quand il a passé par le détecteur de métal, imaginou que ele estava entrando com um artefato eletrônico que parecia uma bomba. il pensait qu'il rentrait en fait avec une bombe. Mas não era uma bomba. Mais ce n'était pas une bombe. Esse garoto em pânico Ces petits enfants en panique. levou mais de 3 horas dentro da delegacia da polícia americana Il a pris plus de 3 heures dans le commissariat des États-Unis para provar aos americanos que ele não era um terrorista. pour prouver qu'il n'était pas un terroriste. Não era um filho de terrorista. Même pas un fils de terroriste. Não ia fazer um terrorismo. Il n'avait pas envie de faire un terrorisme, un acte de terrorisme. Pelo contrário, ele tinha feito dentro da sua própria casa um relógio artesanal e completamente difícil de ser feito. Au contraire, il avait fait dans sa maison une horloge artisanale très compliquée d'être faite. Na época, Barack Obama chamou ele na Casa Branca. À l'époque, Barack Obama a appelé lui dans sa maison aux États-Unis. Mark Zuckerberg, dono do Facebook, deu um emprego para ele. Mark Zuckerberg au Facebook lui donnait un prime. Porque disseram, um menino tão inteligente como esse merece o respeito nosso. Parce qu'ils ont dit, un garçon aussi intelligent mérite notre respect. Amados irmãos, 2 histórias. Donc, mes frères et sœurs, 2 histoires. Um parece, mas não é. Un paraître, mais n'est pas. O outro é, mas não parece. L'autre est, mais ne paraît pas. Você já viveu experiências assim, contraditórias da vida? Vous êtes déjà vécu des histoires comme ça, contradictoires dans la vie? Existe uma expressão em português, que eu não sei como vai ser em francês, mas em comunicação nós usamos a palavra disruptura. Il y a un mot en portugais qu'il ne sait pas comment traduire. Et tu peux, Disruptura, quebra completa. disrupture, la casse complète. Por quê? Parce que Você espera, às vezes, durante centenas de anos, uma empresa vous attendez parfois pendant centaines d'années des entreprises. que um jovem inventa um aplicativo Et un jeune, il fait une application, e muda toda a empresa. il change toute l'entreprise. Não alugamos mais vídeos. Le plus de vidéos. Na Il louait locadora. plus de vidéos dans la maison de louer les vidéos. Nós vamos no Netflix. Il y a maintenant le Netflix. Nós não vamos mais pegar táxi por aí, pelo menos no Brasil e em vários lugares do mundo. On va plus prendre de taxi. Vem o Uber e muda tudo. Vient le Uber et change tout. Você percebe como as tecnologias mudam a maneira da gente ver a vida? Tu vois comme la technologie, elle change la manière comme nous on voit la vie. Estas surpresas também acontecem na Bíblia. Cette surprise arrive aussi dans la Bible. Abra sua Bíblia em Mateus, Ouvre la Bible en Matthieu, capítulo 7, chapitre 7, versículos 28 e 29. versets 28 et 29. Mateus 7, 28 e 29. Matthieu 7, 28 et 29. Eu leio todo o texto e você traduz, como fica melhor. Ok? Vamos ler aqui em português, ela vai me traduzindo enquanto lemos Mateus 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, Quand Jésus a fini de dire ça, ces mots, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. As multidões maravilhadas da sua doutrina. tout le monde était merveillé de ses doctrines. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade Parce qu'il apprenait comme une personne qui avait de l'autorité, e não como os escribas. et pas comme les escribes. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Conhecemos como o sermão On connaît comme le sermon da montanha. Sermão de da la montanha. Jesus Jésus, fazia tudo diferente. il faisait tout différent.
Um homem com um nome comum, un homme avec un nom commun, uma origem comum, une origine commune, uma profissão comum, un métier pais commun, comuns. père E commun. agora, este homem comum Et maintenant, cet homme simple, começa a falar algo extraordinário. il commence à parler de quelque chose d'extraordinaire. Ame aquele que lhe faz mal. Il faut aimer celui qui te fait du mal. Perdoe os seus inimigos. Il faut pardonner ses ennemis. Você é o sal da terra. Vous êtes le sel de la terre. Se você pensar, você já pecou. Si tu penses, tu as déjà péché. E quando Jesus termina o sermão da montanha, meus irmãos, Et quand il finit son prêcher, as pessoas não se espalham, não se dissolvem, a multidão não vai embora. les personnes, elles ne sont pas parties. Você começa a ver comigo exatamente o que eu li para você na Bíblia. Ele tinha uma autoridade Il avait une autorité tão absurda, absurde, que as multidões dizem, quem é esse homem? que tout le monde disait, mais qui est cet homme? Ele fala de maneira tão diferente, disruptiva, Il parle de manière tellement différente, ça casse tout. como nenhum dos escribas e fariseus falam por aí. Comme les écribes et pharisiens, ils ne parlent pas. Amados irmãos, a Bíblia é o livro dos imprevistos, La Bible est le livre des imprévus, do imprevisível, du imprévu, do inimaginável. de ceux qu'on ne peut pas imaginer. E quando você vê Jesus falando o Sermão da Montanha, Et quand tu vois Jésus en train de parler au sermon Sermão de da la montagne, Montanha, ele me lembra outras situações da Bíblia. il rappelle d'autres situations de la Bible. Pedro no templo, Pierre, dans Pedro le no temple, templo, um mendigo aleijado, un cochard handicap. queria uma esmola. Il voulait de l'argent. E Pedro diz, dinheiro eu não tenho, Et Pierre dit, je n'ai pas de l'argent. mas o que você nem pediu eu te dou. Mas o que você nem pediu eu te dou. Mais ce que vous n'avez pas demandé, je vais te donner. Levanta e pode andar. Lève-toi et marche. Gosto de pensar em Elias, J'aime bien penser à Élias. a última comida daquela viúva. La dernière nourriture de la veuve. Ele bate na porta da casa dela Il frappe dans sa porte e diz o quê? et dit quoi? A última comida da sua vida faça para o profeta comer. La dernière nourriture de ta vie, tu vas faire pour le prophète manger. Isso é fácil ou difícil de entender? C'est facile ou difficile de comprendre? Ela passou fome depois? Elle avait faim après? Claro que não. Non. Davi, David, o único que ameaçaria o seu trono, l'unique qui pourrait menacer son trône, deveria ser morto. il devrait être tué. Poderia dar um impeachment no trono de Davi. Il pourrait virer lui de son trône. E Davi diz o que para Mefibosete? Et David dit quoi à Méphibosheth? Traga essa ameaça do meu trono para viver no meu palácio e comer na minha mesa real. Amène cette menace, cet ennemi pour manger dans ma table réelle. Meus irmãos, isso é incrível. Ça, c'est incroyable. Aquilo que você espera não acontece. Ce que vous n'attendez, ça n'arrive pas. Ce E a- que vous attendez, ça n'arrive pas. E aquilo que você não espera Et acontece. ce que vous n'attendez pas, ça arrive. A palavra de Deus tem isso com Jesus. La parole de Dieu, il a ça avec Jésus. Nicodemos na madrugada tem que nascer de novo. Nicodème, il dit, il faut naître à nouveau, encore. Falava com um leproso. Il parlait avec lépreux. Isso, eu curei você, mas você não vai contar para ninguém. Je te sauvais, mais vous ne pouvez pas raconter à personne. Essa é a palavra de Deus. Ça, c'est la parole de Dieu. Eu quero mostrar para você agora 3 maneiras absolutas de você ver essa imprevisibilidade bíblica. Je vais vous montrer maintenant Imprevisibilidade bíblica. cette improbabilité biblique. Quando você olha para o céu, Deus nos dá 3 perguntas. Quand on regarde au ciel, Dieu nous donne 3 questions. Quem nós somos? Qui nous sommes? Quem Deus é? Qui est Dieu? E o que isso importa? Et pourquoi ça, c'est important? A primeira pergunta, quem nós somos? La première question, c'est qui sommes-nous? Uma história bíblica de Marcos capítulo 11. Une histoire biblique de Marc, chapitre 11. Não preciso ler porque é uma história que você conhece. On n'a pas besoin de lire parce que vous connaissez. Jesus e os discípulos com fome Jésus et les disciples avaient faim. estão em Jerusalém e passam por uma esquina vendo uma figueira. Ils ont été à Jérusalem, ils passaient pour un coin, ils regardaient un arbre de figues. Faminto, Pedro arregala os olhos dizendo, mestre, eu posso comer figos? Il avait faim, il avait vraiment faim, il a demandé, maître, est-ce que je peux manger?
E Jesus diz para Pedro e os discípulos, podem comer. Et Jésus dit à Pierre et les disciples, vous pouvez manger. Uma figueira linda. L'arbre, elle était magnifique. Essa é uma figueira dos lugares de geografias bíblicas. Ça, c'est une arbre de géographie biblique, des Você endroits conhece a bibliques. história. Eles chegam lá e encontraram frutas, sim ou não? Vous connaissez l'histoire, ils ont arrivé là-bas, ils ont rencontré le fruit au pas. Não tinha uma fruta sequer. Il n'y avait même pas une. Aí algo absurdo acontece na Bíblia. Et donc, il y a quelque chose d'incroyable arrive dans la Bible. Jesus olha aquela figueira, Jésus regarde cet arbre, não fala nada. il dit rien. Horas depois, eles passam pelo mesmo lugar. Quelques heures après, il passe pour le même endroit. O que aconteceu com a figueira, meus irmãos? Qu'est-ce qui est arrivé avec l'arbre? Ela secou. Elle était complètement sèche. Galhos parecendo ossos vegetais. Les branches ont l'air d'être des os végétales. Os ecologistas dizem, Deus matou essa figueira? Les écologistes, ils ont dit, Dieu a tué cet arbre. Defensores da natureza vão dizer, mas que absurdo Jesus amaldiçoar uma figueira tão saudável. Les protecteurs de la nature vont dire, mais c'est un absurde, c'était un arbre qu'il y avait était une bonne santé. Meus irmãos, eu amo a tradução e interpretação bíblica de alguns estudiosos que dizem, J'aime la traduction et interprétation de quelques chercheurs bibliques qui dit, Jesus não matou aquela figueira. Jésus, il n'a pas tué cet arbre. Jesus apenas deu àquela figueira um funeral honesto. Il a donné tout simplement à l'arbre un enterrement honnête. Lembra de uma coisa, Il faut se souvenir d'une chose. o problema para Deus não é não ter frutos. Le problème pour Dieu n'est pas de ne pas avoir de fruits. O problema para Deus não é parecer que você não tem talentos. C'est pas paraître qu'il n'y a pas de talent. O problema para Deus não era aquela figueira não ter figos. Le problème pour Dieu, c'était pas l'arbre n'a pas avoir des figues. Sabe qual era o problema para Vous Jesus? savez quel était le problème pour Jésus? Não era a falta de figos, C'était pas le manque de figues, mas era a presença de folhas. mais c'était la présence de feuilles. Se há uma coisa que desde o pecado Cristo não admite é a fachada. S'il y a une chose qui, depuis le début, Dieu, il n'aime pas, c'est du paraître. Sou formado em publicidade e sei mais do que nunca a importância da embalagem para você vender um produto. Je suis formée en publicité et je sais l'importance d'un emballage pour vendre un produit. Mas meus amigos, entendam uma coisa. Mais mes amis, il faut comprendre une chose. Perante Deus a nossa embalagem não vale nada. Devant Dieu, notre emballage, elle sert à rien. Deus sabe quem nós somos. Dieu sait qui nous sommes. Deus sabe o que nós realmente somos. Dieu sait qui réellement vous Deus êtes. sabe o que nem o nosso cônjuge sabe do que nós somos. Dieu sait ce que même pas notre mari, notre femme sait. Porque Deus sabe que não é uma roupa de sábado, Parce que Dieu sait que c'est pas un habit de samedi, que como folhas da figueira, qui est comme feuille d'une figue. vale a mais do que o Narba produto que nos falta. Vale a mais do que o produto que nos falta. Ça vaut plus que le produit qui nous manque. Eu me lembro da minha filha. Je me souviens de ma fille. Nós somos errados, pecadores, equivocados desde que nascemos. Nous sommes des pécheurs depuis qu'on est Minha filhinha tinha 5 petits. anos. Ma fille, elle avait 5 ans. E eu me lembro quando no primeiro dia dos pais, Je me souviens quand le première fête de père, minha filha veio me dar um presente. ma fille, elle est venue me faire un cadeau. Minha esposa disse para minha filha, pode comprar com esse dinheiro o que você quiser para o papai. Mon épouse, elle a dit à ma fille, tu peux avec cet argent acheter tout ce que vous voulez à papa. E ela comprou. Et elle a acheté. Quando chegou o dia dos pais, ela me deu um abraço bem apertado Et quand c'est arrivé la fête des pères, elle est venue, elle m'a donné un câlin très serré. e disse, papai, eu te amo, aqui está o teu presente. Et elle a dit, papa, je t'aime, voici ton cadeau. Estalou um beijo no meu pescoço e disse, você é o melhor pai do mundo. Il a fait un bisou, il a dit, vous êtes le meilleur père du monde. E me deu uma caixa que parecia do tamanho de uma caixa de gravatas. Il m'a donné une boîte qui, on dirait une cravate. Eu abracei minha filha e falei, é para mim, filha? Et il a fait un câlin et j'ai dit, c'est pour moi. E ela é muito malandrinha, muito espertinha, falou, sim, papai, porque eu te amo. Et elle était un peu maligne, elle a dit, oui papa, parce que je t'aime. Abri aquele presente J'ai ouvert le cadeau. e quando eu vi dentro da caixa, para o melhor pai do mundo, Et quand j'ai vu dans la boîte, pour le meilleur père du monde, eu acabava de ganhar J'avais uma gagné. Barbie. une Barbie, une poupée. E minha filha ainda disse, Et ma fille, elle a dit,
Porque é para você, papai. Parce que c'est pour toi, papa. Nossa justiça não vale, meus irmãos. Notre justice, elle ne vaut rien. Pode ser na França, Itália, Brasil ou na Hungria, onde quer que você esteja, ser humano não presta. Ça peut être en France, en Hongrie, au Brésil, où vous êtes. Le être humain, il ne vaut pas rien. A primeira surpresa eu quero dizer a você nessa manhã, tarde de sábado, é que primeira- ser humano não vale. La première surprise que je vais vous dire à vous ce matin, c'est que l'être humain, il ne vaut pas. Nossa justiça é de papelão. Notre justice, elle est jetable. A nossa embalagem, ela é frágil. Notre emballage, elle est faible. O problema para Deus não é faltar em nós justiça. Le problème pour Dieu, c'est pas un manque en nous de justice. O problema em nós é sobrar arrogância que tenta disfarçar com folhas. Le problème, c'est il y a beaucoup d'arrogance, il nous reste beaucoup de feuilles. Eu passo para a segunda parte da mensagem. Et donc là, c'est la deuxième partie de la Ser message. humano não vale, então o que Deus é? Si le être humain, il ne veut pas, donc qui O que Deus vale, né? Donc, Quem Deus é? qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il veut? Um outro texto bíblico, Un autre texte biblique. Lucas 14, Luc 14, uma história dramática da Bíblia. une histoire dramatique de la Bible. Jesus contava histórias e assim ele ensinava coisas profundas. Jésus, il racontait des histoires. Donc comme ça, il a appris des bonnes choses. E a minha Bíblia diz em Lucas 14 que Cristo começa a contar a história de uma festa. Donc en Luc 14, il commence à raconter l'histoire d'une fête. O homem mais rico da França, L'homme plus riche de la France, o maior bilionário da Europa, le billionnaire de l'Europe, decide fazer uma festa incrível il décide de faire une fête incroyable para os seus maiores fornecedores, colaboradores e clientes. pour ses clients, fournisseurs, tout le reste. A notícia se espalha, o maior banquete da história da Europa vai ser dado numa noite especial em Paris. Donc tout le monde sait qu'ils vont faire une fête spéciale à Paris, O hotel mais caro, dans l'hôtel le plus cher, a comida mais absurdamente maravilhosa, la nourriture la plus fine, a decoração impecável. la déco impeccable. Pouquíssimos receberam o convite daquele jantar milionário. C'était pas tout le monde qui a reçu l'invitation. Eu gosto de atualizar fête. algumas coisas da Bíblia, mas você sabe que essa história é bíblica. Eu gosto de atualizar a Bíblia, mas estamos falando de uma história que é da Il Bíblia. aime bien raconter l'histoire de sa manière, mais on sait bien que c'est de la Bible. Chega o dia da festa. Il arrive le jour de la fête. Alguém foi na festa? Quelqu'un est allé à la fête Jesus começa a surpreender a multidão agora quando ele diz: et Jésus commence à surprendre tout le monde quand il dit os servos daquele homem chegam para o seu patrão bilionário dizendo: ninguém quer vir na festa. Donc ses employés, ils ont arrivé pour son patron millionnaire, ils ont dit personne est venu pour la fête. Começam a chegar recados absurdos como: não posso ir para a festa porque eu tenho que ir para a academia. Donc il commence à donner des excuses, je peux pas y aller à la fête parce que je vais à la salle de sport. Não posso ir para a festa porque eu tenho que testar um jet ski novo que eu comprei. Je peux pas aller à la fête parce que j'ai une nouvelle voiture, je dois la tester. Não posso ir para a festa porque a minha sogra chegou de viagem. Je peux pas aller à la fête parce que ma belle-mère, elle est arrivée de voyage. E agora o homem mais rico da Europa percebe que naquela festa não vai vir ninguém. Et donc maintenant, l'homme le plus puissant de l'Europe, le riche, il voit qu'il n'y a personne. E os seus servos dizem: patrão, cancela a festa. Et donc ses employés, ils ont dit, bah, il faut annuler la fête. E o patrão diz: não, Il a dit non. a festa vai acontecer. La fête, elle va arriver. Vocês vão nos piores lugares da cidade. Il faut aller dans les pires endroits de la ville. Vocês vão nos subúrbios mais mal cheirosos da capital. Vous allez dans les endroits qui sont pas bien, où il y a plein de clochards, Vocês vão nos bairros mais ameaçadores que existem. dans les quartiers les plus dangereux. No Brasil seria: vocês vão na Cracolândia. Au Brésil, ça serait, vous allez Cracolândia, dans les favelas. Em São Paulo nós diríamos: vocês vão na Boca de Fumo, À São Paulo, on dirait, vous allez où les gens se droguent, onde os drogados estão, où ils sont les gens qui se droguent, onde os mal cheirosos estão, où les gens qui sont pas bien, ils sont, onde os miseráveis estão. où ils sont les misérables.
E vocês vão dizer para aquelas pessoas que a maior festa da Europa é para elas. Et vous allez dire à ces personnes que la meilleure et meilleure fête de l'Europe, c'est pour eux. Quando Cristo fala isso, a multidão não respira nem pisca. Quand Jésus il dit ça, tout le monde n'arrive pas à respirer, il clignote même pas les yeux. Porque agora Jesus diz o que é o reino de Deus. Porque agora Jesus diz o que é o reino de Deus. Parce que maintenant, Jésus dit, qu'est-ce que c'est? Le royaume de Dieu. O reino da graça Le royaume de la grâce, é para os desgraçados. c'est pour ceux qui n'ont pas de grâce. O reino do perdão Le royaume du pardon, é para os imperdoáveis. c'est pour ceux qui n'ont pas de pardon, impardonnable. O reino divino Le royaume divin, é para o pior dos humanos. c'est pour les pires des êtres humains. E meus irmãos, entendam que isso é altamente impensável para um mundo que vive a causa com efeito. É uma coisa impensável para o mundo Ça, que c'est- vive causa e efeito, né? On ne peut pas penser, c'est incroyable, c'est impensable pour un monde qui vit la cause et l'effet. Jesus diz: sejam bem-vindos rejeitados, Et Jésus dit, soyons bienvenus ceux qui ne sont pas désirés. sejam bem-vindos diferentes, Les différents, soyons bienvenus. sejam bem-vindos aqueles que não falam como a gente, C'est lui qui ne parle pas comme nous. sejam bem-vindos aqueles que têm opiniões diferentes da gente, Soyons bienvenus ceux qui ont des opinions différentes de la sejam, nôtre. sejam bem-vindos aqueles que creem em deuses diferentes da gente, C'est lui qui croit en Dieu différent qu'il est nôtre. porque o reino da graça é para os desgraçados, Parce que le royaume de la grâce, c'est pour ceux qui ont besoin. o reino da bênção é para os amaldiçoados, Le royaume de la bénédiction, c'est pour ceux qui sont amaldiçués, punis, maudits. e Merci. escuta bem o que eu vou te falar agora. Et il faut bien écouter ce que je vais vous dire maintenant. O discipulado só começa aonde o teu preconceito termina. Le fait de faire disciple commence où ton préjugé, il est fini. A igreja adventista fala tanto em discipulado mundo afora. L'Église adventiste, elle parle beaucoup de faire disciple Mas, partout. mas às vezes esquecemos o mais básico do reino da graça, que é para os desgraçados. Mais parfois, on oublie O mais básico que é o reino da graça é para os desgraçados. le plus basique. On oublie le plus basique qui c'est le royaume de la grâce, être pour ceux qui ont besoin. Não existe discipulado aonde existe preconceito. Il n'y a pas de manière de faire du disciple où il y a des préjugés. Não existe carinho cristão quando você fecha as portas da igreja para os piores do mundo. Il n'y a pas de affection chrétienne quand on ferme les portes pour ceux qui ont besoin. E essas imagens têm tudo a ver com a Europa. Et ces images, il y a tout à voir avec l'Europe. Tem tudo a ver com a cidade onde eu moro, que é a maior cidade da América do Sul, São Paulo. Il y a tout à voir avec la plus grande ville où j'habite, qui c'est São Paulo. Eu gosto de dizer lá para meus amigos em São Paulo que é uma capital tão absurda, J'aime bien dire à mes amis à São Paulo que c'est une capitale absurde, tão variada culturalmente falando, tellement variée culturellement, que eu vou para a África de ônibus. que je vais à l'Afrique en bus. Eu vou para o México de metrô. Je vais au Mexique en métro. Eu vou para a Austrália atravessando a rua. Je vais pas en Australie en traversant la rue. Nós temos igrejas tão multiculturais em São Paulo que me lembra exatamente o que vocês vivem aqui na Europa, meus irmãos. On a des églises tellement multiculturelles en Europe que ça me fait souvenir ce que vous vivre ici en Europe. As pessoas são diferentes da gente. Les personnes elles sont différentes de nous. Nós somos diferentes das pessoas. Nous sommes différents de personnes. E se você não entender que preconceito não tem lugar na igreja, Et si vous ne comprenez pas qu'il n'y a pas d'espace pour les préjugés dans l'église, você não entende o que é igreja. vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est l'église. Porque Jesus disse, nessa festa rica, Parce que Jésus, il a dit, dans cette fête riche, vão vir os mais pobres do universo. viendront les plus pauvres de l'univers. Ontem eu falei para vocês das maçãs podres, Hier, je parlais à vous des pommes pourries. que Deus sempre acha semente nas maçãs podres. Que Dieu, il trouve toujours des séments dans les pommes pourries. Mas hoje eu quero dizer para você algo mais forte. Mais aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose de plus puissant. O cristianismo Le christianisme, só vai abalar o mundo il va choquer le monde quando embalar nos seus braços quand il va prendre dans ses bras os piores do mundo. les pires personnes du monde. Vou falar numa frase só e agora você traduz numa frase só. O cristianismo só vai abalar o mundo quando ele embalar nos seus braços os piores do mundo.
Le christianisme, il va choquer le monde que quand il prendra dans ses bras les pires personnes du monde. Você entende? Vous comprenez? Você compreende que o cristão deveria ser uma prévia do céu? Vous comprenez que le chrétien, il devrait être un petit échantillon du ciel. Merci. O cristão deveria ser uma amostra grátis do reino de Deus. Le chrétien devrait être un échantillon de le royaume de Dieu. Curvé. Curvé. Un courvet. Curvé. Courvet. Uma entrada da comida quando vem. Ok. É francesa essa palavra, não é? Courvet, ouais. Não? Pastor, 4 frases somente, tá bom. Eu quero falar para vocês, meus irmãos, sobre o reino da graça com a pior palavra e mais difícil da Bíblia. A palavra mais difícil da Bíblia, no reino da graça e da palavra de Deus. La parole la plus difficile de la Bible. Não é libertação, C'est pas le livrement, não é profecia, c'est pas la prophétie, não é sábado, c'est pas le sabbat, não é santuário. c'est pas le sanctuaire. Você sabe num congresso como esse qual é a palavra mais difícil da Bíblia? Vous savez, dans un congrès comme celui-ci, le mot le plus difficile de la Bible, Prefiro decorar genealogias bíblicas do que pôr essa palavra em prática. Prefiro decorar genealogias bíblicas do que pôr a je palavra em préfère prática. décorer des généalogies bibliques que Do que pôr essa palavra em prática. prendre de mettre ces mots dans la pratique, de vivre ces mots en pratique. Prefiro decorar Apocalipse e Daniel do que pôr essa palavra em Je prática. préfère décorer Apocalypse et Daniel qui mettre ces mots en pratique. Sabe que palavra é essa, meus Vous irmãos? savez quel mot c'est ça? A palavra mais difícil da Bíblia Le mot le plus compliqué de la Bible, é a palavra perdão. c'est le mot pardon. Pastor, mas eu perdoo. Mais pasteur, je pardonne. Você não está entendendo o que é perdão. Non, vous comprenez pas qu'est-ce que c'est le pardon. Não é aquele perdão de quando você discute com seu cônjuge ou tem uma briguinha com seu amigo e vocês fazem as pazes depois. C'est pas le pardon de quand vous disputez avec votre mari et vous vous réconciliez après. Não é aquele perdão de uma coisa um pouco mais séria, mas que depois numa cerimônia de Santa Ceia, vocês lavam os pés e se perdoam. C'est pas le pardon de quand vous avez quelque chose et après dans une sainte scène vous lavez les pieds et après tout est bon. Meus irmãos, eu estou falando daquele perdão imperdoável. Je parle de pardon impardonnable. Aquela pessoa que arrebentou com a tua vida, La personne qui te fait très très mal dans ta vie, destruiu teus sonhos, qui a détruit tes rêves, tirou teu chão dos teus pés. Tirou teu chão dos teus pés. qui a enlevé le sol de tes pieds, ton monde. Pastor, mas eu não vou perdoar aquela pessoa. Mais pasteur, je ne peux pas pardonner cette personne. Acabou minha família, Ça détruit ma famille, destruiu meu casamento, mon mariage, desmontou minha empresa, ça détruit mon entreprise, roubou todos os meus sonhos, ça volait tous mes rêves, violentou meus ideais. ça violait mes idéaux. Pastor, não dá para perdoar aquela pessoa. Pasteur, je ne peux pas pardonner cette personne. Aí você está entendendo o evangelho da graça. Et là, vous pouvez comprendre l'évangile de la grâce. Você está pronto a perdoar os imperdoáveis? Vous êtes prêt à pardonner les impardonnables, Você está pronto a viver um perdão gratuito? à vivre le pardon gratuit? Nós não prestamos porque somos egoístas e interesseiros. Nós não prestamos porque somos egoístas e interesseiros. On veut rien, on n'est rien parce qu'on est égoïste, on est Deus on a des presta intérêts. porque Ele dá graça para os desgraçados. Dieu, il vole parce qu'il donne de la grâce pour ceux qui ont besoin. Amém? Amen. É uma história. C'est une histoire. 3 anos atrás em casa, 3 ans avant, à la maison, eu, minha esposa e minha filha, com seus 7 para 8 anos. moi, mon épouse et ma fille avec ses 7-8 ans. Como eu falei ontem, eu tenho um temperamento bem intenso. Comme je parlais hier, j'ai un caractère très intense. Sou sanguíneo Je suis sanguin e decidi casar com uma alemoa brava. et j'ai décidé de me marier avec une Allemande un peu colérique. Colérica. Colérique. Um sanguíneo com uma colérica, nasceu a minha filha. Un sanguin avec un colérique est naître la petite. Se vira para traduzir. Mistura de ácido sulfúrico com pólvora e bomba atômica. C'est un mélange qui explose. Fantástico, gente.
E estava em casa e decidi com a minha filha e minha esposa fazermos um trato, um pacto. Et j'étais à la maison et j'ai décidé avec ma fille et mon épouse de faire Um pacto, né? Um un combinado, pacte. né? Ouais, un pacte. Vem cá, filha, na sala, pusemos a mão em cima de uma mesa e dissemos, vamos fazer um trato agora. Elles sont venues et dans la table, on a dit on va combiner quelque chose maintenant. E eu que dei ideia. E eu que dei ideia. Et Sugeri. c'est moi qui a donné l'idée. Não importa quem for. Peu importe qui soit, Não importa quando for. peu importe quand ça sera. Mas a primeira pessoa que ficar um pouco mais nervosa, Mais la première personne qui sera un peu plus en colère, qui va bouder, os outros vão poder dar o castigo que quiserem nessa pessoa. les autres vont pouvoir punir comme ils veulent cette personne. Minha filha tem olhos negros. Ma fille, elle est des yeux noirs. Seus olhos arregalaram, ela disse, gostei, papai. Ses yeux sont verts et il a dit j'ai bien aimé papa. E eu preparei a ratoeira para ela. Et j'ai préparé un piège pour elle. Muito bom. E aí eu falei, filha, não importa quem for, ficou nervoso, os outros vão dar o castigo. Et j'ai dit ma fille, peu importe qui sera, si tu es en colère, les autres vont te punir. Minha esposa olhou para mim e disse, o que você está querendo fazer? Et mon épouse m'a regardé et dit mais qu'est-ce que tu veux faire? E eu falei, concorda Et j'ai comigo que está tudo certo, eu sei o que eu estou fazendo. Et j'ai dit, bah, sois d'accord avec moi, je sais ce que je fais. Meus irmãos, nos próximos dias daquela casa virou um pedacinho do céu. Et donc, les jours suivants, dans notre maison, on pourrait dire que c'était un petit morceau du ciel. Nas próximas 24 horas, uma educação e uma elegância sem precedentes na nossa família. Les 24 heures, une éducation, une élégance, la paix dans cette famille. Abri a porta do carro, bom dia, querida. J'ai ouvert la porte de la voiture et j'ai dit, bonjour ma chérie. Bom dia, querido, você sempre tem razão. Merci mon chéri, vous avez toujours raison. 48 horas depois, parecia que o céu estava em casa. 48 heures après, on dirait que le ciel était dans leur maison. Palavras mansas e a preocupação de todos controlando seus ânimos. Des mots doux et l'inquiétude. Os ânimos, né? Segurando controlando Tout suas le monde emoções. se contrôler les émotions. 72 horas depois, a casa caiu. 82 heures après, tout est fini. A gente, em família, estava dentro do carro. On était en famille dans la voiture. Na cidade da América do Sul mais romântica, calma e pacífica que existe, São Paulo. Dans la ville de l'Amérique du Sud, la plus calme et pacifique qui existe, São Paulo. Na avenida mais tranquila e calma que é a Marginal Tietê. Dans l'avenue la plus tranquille et calme, qui c'est le Tietê, avenue Tietê. O pior lugar da cidade. Le pire endroit de la ville. Dentro do carro, na hora mais tranquila do dia, que era 18 horas, horário do rush total. Dans la voiture, dans l'heure la plus calme, 18 heures dans la voiture. Chovia. Il pleuvait. Vocês já imaginaram o cenário? Vous pouvez imaginer, Dentro do carro, a gente se controlava. dans la voiture, on se contrôlait. Eu estava dirigindo com a minha esposa e filha no banco de trás. J'ai conduisé avec mon épouse et ma fille dans le siège derrière. O trânsito não andava, Le trafic, ça marchait pas. chuva não parava, La pluie, il s'arrêtait pas. nervos à flor da pele. Tout le monde était un peu en colère. E de repente eu olhei pelo meu retrovisor do carro. Et donc, j'ai regardé dans le miroir de la voiture Homem em cima de uma moto, un homme en moto, cada vez mais rápido. de plus en plus, passant en plus rapide. E ele foi chegando perto do carro. Et il est arrivé proche de la voiture. E eu falei, não vai ter espaço para ele passar. Et j'ai dit, il n'y a pas d'espace pour qu'il puisse passer. E não deu noutra. Et voilà. Ele passou e bateu no retrovisor do carro. Il a passé, il a frappé le miroir de la voiture. E quando espatifou o retrovisor do carro para frente, assim, quando espatifou o retrovisor para frente, Et quand ça cassait, eu me controlei por 2 segundos. je me suis contrôlée pour 2 secondes. Porque ele mostrou para mim que tinha visto o que tinha feito. Parce qu'il a bien montré qu'il a vu ce qu'il avait fait. E como daqui até o pastor ali, uns 3 metros para frente, Et on dirait en 3 mètres d'ici au pasteur, ele olhou para trás il a regardé derrière. e de cima da moto deu uma buzinadinha. Bip, bip. Et de sa moto, il a klaxonné.
Eu não aguentei, meus irmãos. Ah, je pouvais plus. Eu fechei a mão e só lembro de ter falado bem alto no volante. Não acredito! J'ai fermé la main et je me souviens d'avoir dit très fort, je ne crois pas. Bati com força J'ai frappé no fort. volante. Je frappais fort. Para a imagem nesse momento. Arrête l'image dans ces moments. A minha esposa do lado Mon épouse à côté. olhou para mim e disse: Amor, Il a regardé à moi et il dit, mon chéri, o que é que você fez? qu'est-ce qui t'a fait? Naquele momento eu me lembrei. Dans ces moments, je me suis souvenue. A primeira pessoa que ficar nervosa La première personne qui sera en colère vai levar o castigo das outras. sera punie par les autres. Eu olhei para o céu e fiz uma oração. J'ai regardé dans le ciel et j'ai prié. Papai do céu, Mon père, que a Thalissa esteja dormindo. que ma fille, elle dort. Lentamente eu olhei pelo retrovisor, Donc j'ai regardé le miroir, refletiu o corpo dela atrás. j'ai la vue derrière. Seu rosto estava aberto e seus olhos arregalados. Elle était bien réveillée avec les yeux bien ouverts. E ela fez exatamente assim. Et elle fait exactement comme ça. E falou: Te peguei, Et papai. elle dit, je t'ai eu, papa. Nessa hora, em pânico, um homem procura refúgio na esposa. Donc cette heure, un homme en panique, j'ai Et cherché du... Eu olhei para minha esposa esperando uma ajuda. Donc j'ai regardé mon épouse et j'avais besoin d'aide. O que as mulheres fazem nessa hora? Qu'est-ce que les femmes, elles font à cette heure? Ela virou pro vidro e começou. Elle a regardé et elle a Se commencé vira. à rigoler et dit, débrouille-toi. E aí, meus irmãos, esse é aquele momento dramático onde você tem duas opções. Donc c'est un moment dramatique où vous avez deux options. Sobe no salto, no tamanco e vai em cima das pessoas dizendo: Quem manda aqui sou eu, não valeu para mim porque eu sou o dono dessa casa. Vous vous remportez sur les autres et dit, Sou o dono dessa casa, eu mando. c'est moi qui commande. Ou você desce do salto, Ou alors vous vous calmez, se humilha e diz: Foi o papai que errou. sois humble et dit, le papa, il a fait une erreur. Nesse momento, meus irmãos, eu olhei para trás Donc à ce moment, j'ai regardé derrière. e com meu coração sangrando eu falei: Filha, foi o papai. Et j'avais mal au cœur et j'ai dit, ma fille, oui, c'était le papa. A ratoeira que era para você, fui eu que caí nela. La piège qui était pour toi, c'est moi qui a tombé. Moi, j'ai tombé dans le piège. Respirei fundo, meus irmãos, e disse: Filha, agora você pode mandar o papai fazer o que você quer. J'ai respiré et j'ai dit, ma fille, maintenant, vous pouvez dire au papa tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez quelle sera ma punition? Fiz uma outra oração dizendo: Senhor, Donc j'ai prié à nouveau et j'ai dit, Seigneur, que ela peça algo bem baratinho. qu'elle demande quelque chose de facile. Uma Barbie. Une Barbie. Une Eu falei: poupée. Filha, pode dar o castigo no pai. Tu peux me punir, ma fille. Naquele momento, meus irmãos, a história perde a graça porque vira o mais lindo sermão que eu já ouvi de uma criança de 6 anos. Donc dans ces moments, l'histoire, elle a devenu très belle parce que j'ai eu le plus beau prêcher. Minha filha olhou para fora. Ma fille, elle a regardé derrière. Eu acho que ela, como uma criança, deu um pulo no céu e voltou. Je crois que comme un enfant, elle est allée au ciel, elle a retourné. Respirou fundo Il a respiré à fond. e disse exatamente assim para mim: Il a dit, Papai, papa, quer saber? tu veux savoir une chose? Para você é um beijo e um abraço. Pour toi, c'est un bisou et un câlin. Eu olhei para trás e falei assim: Não, filha, você não está entendendo. J'ai regardé derrière et j'ai dit, non, mais tu comprends pas. Você pode pedir o que você quiser. Tu peux demander tout ce que tu veux. Pode mandar o papai fazer flexões aqui no meio da rua. Tu peux demander papa d'aller faire du sport maintenant dans la rue. Pode obrigar o papai a ficar sem internet por um mês. Tu peux me dire de ne pas aller sur Internet pendant 1 mois. Minha filha divina, meus irmãos. Ma fille, elle est divine. Naquele momento ela falou exatamente essa frase: Dans le moment donné, elle a dit exactement ça. Papai, Papa, eu prefiro você brincando comigo do que de castigo. je préfère que tu joues avec moi, que tu seras puni. Eu olhei para trás, olhei para minha esposa e fui pensar o que uma criança ensina para gente. J'ai regardé derrière, j'ai regardé mon épouse et je pensais, qu'est-ce qu'un enfant peut nous apprendre? A linguagem do perdão é uma linguagem divina.
La langage du pardon, c'est une langage divine. E Jesus disse que só as crianças vão para o céu, Et Jésus dit que les enfants vont au ciel. porque só as crianças sabem esse idioma divino. Parce que les enfants savent cette langue divine. Eu quero terminar essa mensagem perguntando: quem é que você tem que abençoar? Je veux finir ces messages pour demander qui vous devrez bénir. Você entende que entre 16 bandeiras diferentes de países, Vous comprenez qu'il y a entre 16 drapeaux différents des pays. às vezes nós julgamos as pessoas pelas diferenças, Parfois, on peut juger les gens par ces différences. às vezes abominamos as pessoas pelo sotaque delas, Parfois, on n'aime pas les personnes. reduzimos as pessoas pela cor ou origem delas, On baisse les personnes par ses couleurs ou ses origines. conseguimos perdoar os que se parecem conosco, On peut pardonner ceux qui se ressemblent à nous. abrimos a igreja para aqueles que estão um pouquinho doentes. On ouvre l'église pour ceux qui sont un peu malades. Aí vem uma criança e diz: para você é um beijo e um abraço. Et donc, il vient un enfant et dit pour toi, c'est un câlin et un bisou. Porque para uma criança é vida que segue. Parce que pour un enfant, la vie, elle suit. Eu tenho mais futuro do que passado. J'ai plus de futur, de plus un avenir qu'un passé. Não vou viver me vingando enquanto eu posso abençoar essa pessoa com uma brincadeira no tapete da Je ne peux sala. pas me venger si j'ai pu la bénir. Meus irmãos, minha filha pregou para mim naquele dia Ma fille a prêché pour moi ces jours-là. o que é o evangelho disruptivo da Bíblia. Ce qui est l'évangile de la Bible. Nós não prestamos, Nous, on ne veut rien. mas Deus abençoa com graça os desgraçados. Mais Dieu nous bénit avec sa grâce. Cristo foi para a cruz Christ est mort dans la para que eu e cruz você pudéssemos imaginar a volta de pour Jesus. qu'on puisse imaginer le retour de Jésus. Quando você vê Isaías 53, versículo 6, dizendo: eu assumi a iniquidade da Europa. Quand tu vois Isaïe Isaías 53, 6. 53, 6, Eu assumi a iniquidade da Europa. j'ai assumé le péché de l'Europe. Eu assumi o pecado mais feio da tua igreja. J'ai pris le péché le plus fort, moche de ton église. Eu assumi o que amaldiçoa a tua família. Tout ce qui maudit ta famille. Eu assumi o pior pecado que nem teu marido sabe. Le pire péché qui même pas ton époux, il sait. Jesus que dizia para mim e para você: religião tem que fazer a diferença no mundo. Jésus, il dit pour moi et pour toi, la religion, il faut faire la différence dans Vocês le vão monde. por toda a terra dizendo: Jesus vai voltar. Vous allez partout la terre et vous dites Jésus va retourner. Vocês vão por toda a terra dizendo: Jesus morreu. Vous allez partout la terre et vous allez dire Jésus est mort. Vocês vão por toda a terra dizendo: você pode ser diferente de mim, mas o Calvário nos iguala. Vous pouvez aller partout la terre et dire vous êtes différent de moi, mais la croix, elle nous met égal. Vocês vão por toda a terra dizendo que Deus perdoa. Vous allez partout la terre et vous dites Dieu, il pardonne. Mas vocês vão por toda a terra dizendo: eu também perdoo. Mais vous allez partout la terre et vous allez dire moi aussi je pardonne. Meus irmãos, Mes frères, sœurs, às vezes parfois, é muito mais fácil dizer que Deus perdoa do que a gente perdoar. c'est beaucoup plus facile de dire que Dieu, il pardonne qu'à nous-mêmes de pardonner. Eu prefiro usar o nome de Deus do que pôr o meu sobrenome em jogo. Je préfère utiliser le nom de Dieu qu'utiliser le mien. Isso é religião? Ça, c'est religion. Não dá para falar em volta de Jesus sem falar por toda a terra. On ne peut pas dire que Jésus va retourner. Não dá para falar em esperança sem falar por toda a terra. On ne peut pas parler de l'espoir sans parler par toute la terre. Não dá para falar em cristianismo se você não embala os piores do mundo. On ne peut pas parler de christianisme si on n'accueille pas les pires du monde. Que Deus abençoe você. Que Dieu puisse vous bénir. Mas que Deus me abençoe com a capacidade de perdoar e aceitar os diferentes. Mais que Dieu puisse me bénir avec la capacité de pardonner et accepter les différents personnes. Se a tua igreja não abrir as portas para os piores que chegam no pronto-socorro, Si ton église elle n'ouvre pas les portes pour les pires malades, tua igreja vira um spa ton e église, não um hospital. ton église elle est devenue un spa et pas un hôpital. O Vocal Livre vai cantar uma música. Vocali va chanter une musique. E eu pedi que eles cantassem essa música proposital, J'ai demandé en exprès qu'il chante cette musique porque ela fala exatamente por toda a terra. parce qu'il dit exactement de toute la terre. Pode ser que o português nos aproxima, On peut dire que le portugais il nous approche, mas essas bandeiras nos lembram o quanto nós somos diferentes. mais ces drapeaux ils nous souviennent
quel point nous sommes différents. Pode ser que essa igreja nos faça nos sentir uma única família. On peut dire que cette église nous fait nous sentir une unique famille. Mas saindo por aquela porta, cada um pega o seu próprio carro. Mais quand on sort pour cette porte, chacun va prendre sa propre voiture. Pode ser que o termo adventista nos torne uma só igreja. On peut dire qu'être adventiste, ça nous fait devenir une seule église. Mas se não abençoarmos os diferentes, meus irmãos, Mais si on bénit pas les différents, mes frères et sœurs, nós não somos um movimento que aproxima a volta de Cristo. on n'est pas un mouvement qui approche le retour de Jésus. Que sejam bem-vindos os piores, Que soyons bienvenus les pires, que sejam bem-vindos os mais diferentes, les plus différents, que sejam bem-vindos os mais inaceitáveis, les inacceptables, que sejam bem-vindos os mais imundos, les immondes, porque nós não importamos, mas Deus importa. parce que nous, on ne vole rien, mais Dieu, il vole. Eu quero pedir que você feche seus olhos e curve sua cabeça. Je vais vous demander de fermer vos yeux pour E a une música prière. do vocal é a letra que eu preguei a vocês. Et la musique du groupe, c'est ce que j'ai prêché à vous. Deixe essa música falar ao seu coração. Laisse cette musique parler votre cœur. E depois faremos uma oração. Et Amém. après, on va prier. Amen. Certo é sobre toda história, toda crença que o mundo já ouviu. Cristo volta, vem seu reino restaurar. Retoma o domínio, traz a ordem, purifica todo mal, refaz a nossa história, paga o que ficou pra trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dado ao Cordeiro por toda a terra. Saberão quem é o Rei, todo joelho se dobra, não há no universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Certo é sobre toda história, toda crença que o mundo já ouviu. Cristo volta, vem seu reino restaurar. Retoma o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal, refaz a nossa história, paga o que ficou pra trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dado ao Cordeiro por toda a terra. Saberão quem é o Rei, todo joelho se dobra, não há no universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Oh, 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 oh. Saberão quem é o Rei. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara:
obra, não há no universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o Rei de toda a terra. Amém? Amen. Posso pedir que você que se coloque em pé, vamos orar? Je peux vous demander de vous lever. Querido e bondoso Deus, Mon cher et bon Dieu, obrigado por esse momento aqui na tua casa. merci pour ces moments ici dans ta maison. É uma mensagem incômoda C'est un message qui perturbe para nos arrancar da zona de conforto. pour nous enlever de notre zone de confort. É o que Jesus sempre fez nessa terra. C'est ce que Jésus a toujours fait dans cette terre. Um congresso como esse, Senhor, Un congrès comme celui-ci, Seigneur, nos nivele não pelo idioma em comum, ne nivelle pas par l'idiome en commun, mas pela relevância da cruz. mais pour la relevance de la croix. Que possamos ser cristãos de palavra e fato. Qu'on puisse être chrétien en mots et en faits. Que nossas ações sejam de perdão. Que notre action soit de pardon. Que nosso jeito de ser cristão seja de aceitação. Que notre manière d'être chrétienne soit d'acceptation. Pai, que isso não fira os princípios bíblicos. Que ça ne blesse pas les principes bibliques. Que não nos leve a desobedecer teus mandamentos. Qu'on puisse obéir tes commandements. Mas nos obrigue, Senhor, a escancarar as portas da tua casa para todas as pessoas e povos dessa terra. Qui nous oblige à ouvrir les portes de ta maison à tous les mondes dans cette terre. Que a nossa igreja seja esse hospital para as pessoas mais doentes do mundo. Que notre église elle puisse être les hôpitaux pour les pires personnes au monde. Que a nossa esperança não seja só para aqueles que se parecem com a gente, Que notre espoir soit pas que pour ceux qui se paraissent avec nous. mas que o teu beijo e abraço que vem para cada de nós Mais ton câlin et ton bisou qui vient à chacun de nous seja o beijo e abraço que através de cada de nós alcance todos. soit le câlin et le bisou qui, à travers de nous, on puisse parler à tous. Pai do céu, abençoe todos de onde vieram. Notre Père bénit à tous. Nossas cidades e países de origem, Nos villes et nos pays d'origine. nossas famílias que estão aqui perto ou tão longe, Nos familles qui sont proches ou loin. mas que além da nossa família de sangue, Senhor, Et en plus, notre famille, vraie famille de sang. a maior família seja a família de fé. La plus grande famille soit la famille de foi. Essa fé que é para todos ao redor do planeta. La foi qui est pour tous autour de la planète. Que sejamos agentes de perdão, Qu'on puisse être agent de pardon, de transformação de transformation e de impaciência pela volta de et Cristo. d'impatience pour le retour de Jésus. E meu Deus, por tudo que é mais sagrado, Et mon Dieu, pour tout ce qui est plus sacré, que as pessoas olhem para nós que les personnes puissent nous voir e vejam além das nossas folhas, et regarder au-dessous de nos feuilles, que vejam Jesus em nós. qu'elles puissent voir Jésus en nous. Em nome de Cristo te agradecemos. Au nom de Jésus, on te remercie. Amém, Senhor. Amen.